Oi minha gente, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Tô organizando aqui a loucinha do café da manhã, que na verdade tem um pouquinho de louça do jantar de ontem, mas é pouquinha coisa. Aí enquanto eu vou organizando, vou falando com vocês rapidinho. Na verdade só fazer aqui a introdução do vídeo, né? Vocês acompanharam eu preparando, né, meu café da manhã. E esse é o café que eu tomo todos os dias, minha gente. Todo santo dia. É claro que às vezes acaba alguma coisa, né? O requeijão que eu passo ali, inclusive, era o último restinho de requeijão que tinha ali no potinho. Mas é isso, uma fatia de pão. Eu gosto desse, aquele artesano, né? Que ele é um pouquinho mais grosso. Esse, na verdade, não é da marca Artesano, é uma imitação, mas é bom também, é boa também, né? É integral. Aí, geralmente, é uma fatia só porque, como ele é grossinho, e aí 2 ovos. Às vezes eu como um, depende muito da minha fome, né? Mas, geralmente, são 2 ovos. Aí, eu gosto de deixar o pão tostadinho, né? Aí, eu faço na frigideira mesmo. Passo uma camadinha, né, de requeijão, aí coloco o ovo em cima e meu leitinho com Nescafé, né? Já falei algumas vezes que é muito difícil eu fazer café coado, porque aqui em casa só eu que tomo café, né? Aí mistura ali com açúcar, porque ainda não consegui tirar o açúcar, né? Não dá, gente, eu já tentei, mas eu não consigo. Me dizem aí, me digam aí se vocês tomam café com ou sem açúcar. Acho muito chique quem toma sem açúcar, mas ainda não cheguei nesse nível, não. E aí, põe um pouquinho do Nescafé. Aí, um mamão, né, que eu comentei com vocês no último vídeo, né, que eu fui na feira, comprei, gente, foi mamão, hein? Enchi aquele pote de mamão. Hoje é sábado e ainda tem praticamente a metade. E, geralmente é mamão, mas às vezes eu como banana também, né? Quando não tem mamão, vai banana. E é isso. E aí eu coloco sempre um pouquinho de farelo de aveia, né, pra ajudar ali nas fibras. E é esse, minha gente, todos os dias. O pessoal aqui em casa diz que não sabe como que eu não enjoei ainda de ovo, porque todo dia eles falam que enjoa até do cheiro. Mas, gente, até agora eu não enjoei, não. E às vezes eu como ovo pela manhã e à noite, sabe? Às vezes eu tô sem opção, eu não tô com vontade de comer aqui a mistura que eu fiz, aí eu faço um omelete. Ou então eu simplesmente cozinho um ovo. Ah, gente, ovo é vida. Não é à toa que ele é considerado o segundo melhor alimento do mundo. Vocês já ouviram falar nisso? O primeiro é o leite materno, né? E o segundo é o ovo, que segundo algumas pesquisas que eu fiz, ele tem todas as vitaminas, exceto a vitamina C. Mas de resto, então bora comer ovo, né, minha gente? Vou lavar a loucinha aqui do café da manhã. E, gente, eu tenho umas gavetas para organizar. Na verdade, a gaveta do meu lugar americano ali, eu tenho 2 gavetas assim que eu coloco, só que estão bem desorganizadas. E a gaveta dali, aquela ali, ela não tá cabendo mais. E aí eu vou passar tudo pro lado de cá, vou aproveitar essas 2 gavetas. Mas, gente, tá numa situação, faz tempo que eu quero organizar, mas não consigo. Porque tem outras coisas, né, no dia a dia. E aí eu resolvi organizar e fazer isso com vocês. Então, não esqueça de deixar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo. E se ainda não é inscrita ou inscrito, fique à vontade para se inscrever. Ativa também o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Prontinho, minha gente, já lavei a louça. E não era tanta louça, não. Eu falei que tinha a louça da janta, mas na verdade era só o prato ali do fundo e esse bolzinho que eu comi no bowl, nessa tigelinha, né? E o marido comeu naquele prato lá. A gente comeu tarde, cada um comeu num horário, né? E aí, enfim, minha gente, não era muita louça porque eu já tinha desocupado as panelas e lavado. Então, um pouquinho só de louça. Ah, eu vim aqui pra mostrar pra vocês essa panelinha aqui, ó. Vocês viram que eu usei ela pra fazer o meu pãozinho, né? Tostar o pãozinho. E também, deixa eu trazer pra cá. E também o ovo, né? Eu comprei na Shopee, gente, ó. Ela não é muito grande, ó. Minha mão é pequena, tá? Só pra vocês terem uma noção. Não é muito grande, mas eu tenho gostado bastante de usar, né? Pra porção individual, no máximo 2 porções, né? Vocês viram que eu fiz 2 ovos aqui. E a filhota gosta bastante de fazer hambúrguer, né? Aquele hambúrguer maiorzinho, que é aquele artesanal, e dá certinho aqui, ó.
E olha só que lindo esse cabo. É meio, não é madeira, é um plástico, imitando madeira. E foi baratinho, acho que foi R$ 35, se eu não me engano. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse. Mas é uma gracinha, né? E, gente, ela dá uma grudadinha, assim, né? Se você não usar nada de gordura, ela dá uma leve grudadinha, assim, mas você consegue tirar. Geralmente eu passo uma manteiguinha, como vocês viram, né? Porque eu acho que o ovo fica muito seco quando você não coloca um pouquinho de gordura, né? Mas eu só dou uma pinceladinha. E é isso, gente, uma gracinha, né? E outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu tô tão triste porque a tampinha de uma dessas potiches, ela quebrou, gente. E demorou pra quebrar, viu? Porque já caiu várias vezes e não quebrou. Mas dessa vez a bichinha não aguentou, não. E aí, eu tenho duas, né? Vocês viram que eu coloco manteiga, coloco requeijão também. Mas tudo bem, né? Às vezes acontece. E morre uma potiche e nasce um vasinho, né? Porque vai ficar um vasinho, não vou me desfazer, né? Só colocar uma plantinha aqui e aí vira um vasinho. E não bastasse isso aqui, minha gente, quebrar a tampinha aqui da minha potiche, olha só o que aconteceu. Eu não sei se vocês perceberam no vídeo, mas eu fiz, né, o ovo aqui nessa boca, só que na hora de acender, minha gente, eu acendi a boca de trás. Eu não sei onde eu tava com a cabeça, é porque geralmente eu não uso muito essa boca aqui. Eu uso mais essas duas aqui e a do fundo, que é aquela maior, né? Ai, gente, eu não percebi. Só percebi que eu tinha feito essa borrada quando o cheiro de queimado subiu. Olha isso, ó. Gente. Ai, meu Deus. Fiquei triste. E quando acontece, parece que quando acontece uma coisa, acontece várias coisas logo em seguida, né? Mas é assim mesmo, né, gente? Isso aqui é nada diante de tantos problemas, né, que a humanidade tem. Mas enfim, e deixa eu mostrar pra vocês. Gente, isso aqui me dá uma agonia, essa parte aqui sem o puxador. Eu já falei pro marido pra ele providenciar e ele acaba esquecendo que é ele que sabe, né, o lugar onde vende. Porque a gente já trocou alguns desses puxadores que quebrou. Inclusive aquele ali já foi trocado. E aí, quando eu vou editar o vídeo, aí eu vejo essa falha aqui, gente, eu fico agoniadinha. Eu acho que vocês ficam também, mas enfim, uma hora ele compra. Mas ó, gente, a gaveta que eu quero organizar é essa daqui, né? Olha a situação. Tem pacote de bala aqui que eu jogo ali na bomboniere, só tem um pouquinho de bala. Tem notinha, ai, gente, coisa que a gente vai jogando, né? Tem paninho de limpeza, tem guardanapo de papel, caderno, a minha balança também eu guardo aqui. E olha a situação dessa daqui. Ó, sem condições. Tem aqui fica também, né, aquelas capinhas, né, pra MDF. E guardanapo em tecido, né? Aí as tabuinhas, aqui também tem guardanapo em papel. Ai, gente, tem porta-guardanapo também. Tem até um exame, meu Deus, o que esse exame tá fazendo aqui, senhor? Então, vou organizar, né, essas duas gavetas aqui. E a outra é essa aqui, ó. Você vê que não tá nem cabendo que eu tô jogando aqui, o lugar americano. Esse aqui que eu usei pela manhã, eu nem guardei. Porque eu vou organizar, né? Eu já até dei uma organizada essa semana, tentei, né? Mas aí foi quando eu tomei a decisão de dividir ali nas outras gavetas, porque eu vi que não fica legal, ó. Aí, no final das contas, a gente acaba sempre usando os mesmos, que são os que ficam aqui em cima, né? Então, vamos lá, minha gente. Vou esvaziar essas gavetas aqui, pra ver como que é que eu vou organizar. Esvaziei, ó, as duas gavetas. Passei um paninho também. Essa aqui, já tem um tempinho que eu colei era um lugar americano que eu usava, né? E aí eu colei porque os talheres ficavam arranhando aqui o fundo, né? E aí, como tá colado, aí eu resolvi não tirar, né? E olha isso, minha gente.
Tudo isso tava lá dentro, ó, dessas duas gavetas. Olha aqui a situação. Tem coisa ali também, ó. E olha só, coloquei tudo aqui na mesa, né? As coisinhas que estavam ali. E, inclusive eu tô usando esse aqui, ó, no centro da mesa, porque o meu caminho sujou, né? E aí eu coloquei pra mesa não ficar vazia. Aí eu coloquei, olha só que bonitinho, gente. Então, eu tô pensando em fazer o seguinte. Esses daqui, que são os que a gente usa no dia a dia, que eles são práticos, gente. Esses daqui são muito práticos porque você consegue limpar com facilidade. E de vez em quando eu até lavo eles, dependendo do grau de sujeira, né? Eu lavo com a esponjinha, levo tudo lá pro tanque e lavo, gente. Então, esses daqui são os que a gente usa no dia a dia. Então, eu vou colocar todos eles naquela gaveta ali, ó. E ficou assim, minha gente. Eu tinha colocado aquele cinza trabalhadinho aqui em cima, mas eu resolvi colocar lá pra baixo, ó. Porque a gente não usa esse aqui com tanta frequência. Ele é menorzinho, então a gente usa mais pra café da manhã, né? E lanche da tarde. Esses daqui são os que a gente realmente usa, né? No dia a dia. Aí sobrou um espacinho aqui do lado. Coloquei essas tabuinhas aqui, ó, de madeira pinus. E tem também aquela ali em bambu. E essa coroinha que às vezes eu uso como porta-guardanapo também. Então essa gaveta ficou assim. Então ficou esses aqui, ó, que estavam naquela gaveta que eu acabei de mostrar, né? Que são os em crochê e esses daqui, em formato retangular, que eles ficavam bem lá no fundo da gaveta e acabava que a gente quase não usava. Hoje que eu usei esse aqui, né, no café da manhã, porque eu lembrei dele, mas geralmente eles ficam lá no fundo e acaba que a gente não usa. Inclusive, esse aqui, ó, ele vem com o porta-copo também, só que eu quase não uso porque ele já tem um tamanho bom, né, gente? Cabe tudo ali, o prato, o copo, a xícara, enfim. Mas, ó, então, vamos ver como é que eu vou fazer aqui, nessas gavetas aqui. Prontinho, minha gente, terminei aqui a organização dessas duas gavetas. E a primeira ficou assim, ó, ficou esses lugares americanos em crochê, né? Então ficou assim. E os retangular, eles ficaram no fundo. Eu não queria que ficasse no fundo, né? Porque eu gosto de ter as coisas de fácil acesso. Porque quando elas ficam assim, né? Eu já até falei pra vocês, quando fica no fundo, acaba que a gente não usa. Mas é só tirar, né? Esses daqui de cima e pegar, né? Os de baixo. Aí nessa gaveta eu coloquei também os guardanapos em papel. Aí ficou aquele basiquinho, né? Que a gente usa no dia a dia. Esses aqui, esse aqui tá no saquinho, mas esses daqui estavam fora. Eu não quis colocar no saquinho. Mas eu tenho esse aqui, né? Que eu comprei lá naquela loja Rap Casa. Eu até mostrei aqui, né? Eles são lindos, gente. Olha só que coisa mais linda. E o outro, né? Que já tava fora do saquinho mesmo. Então, essa gaveta ficou assim. E essa aqui de baixo ficou assim. Eu coloquei
aquelas plaquinha, né? Como que fala, gente? Não é plaquinha. A base, né? Aquela base em MDF, coloquei embaixo e as capinhas ficaram aqui, ó. Eu não tenho muitas dessas capinhas, né? Aí, como vocês viram, eu fui colocando uma dentro da outra, né? E depois eu fiz essa dobra. Aí ficaram também os guardanapos em tecido. Então, tem esses daqui que eu comprei lá na loja Barracão. Não vi mais, inclusive eu comprei só 3 desse verde e 2 desse... É um rosé, né? Porque eram os únicos que tinham lá. Os últimos, na verdade, né? Eu queria ter comprado mais, mas eu não encontrei. Eles são uma graça, ó. E foi tão baratinho, acho que foi R$1,99 cada um. Aí tem esses outros aqui, né? Que é daquele tecido em Oxford. Eu não tenho nenhum guardanapo assim em algodão, gente. Nenhum mesmo. E porque eles são mais carinhos, né? Então esses daqui são mais para efeito decorativo, né? Porque pra gente usar mesmo a função de limpar, né? Não é legal não, por conta desse tecido que é em Oxford. Acho que é assim que fala, né? E aqui, eu improvisei aqui esse bolzinho pra colocar os PG, né? Os porta-guardanapos, que eu também não tenho muito, ó. São pouquinhos, super baratinhos lá da Shopee. E ficou assim, gente, essa gaveta. Gente, no momento que eu tava ali organizando as gavetas, eu pensei, daqui a pouco não tem mais espaço para eu guardar nada, né? Porque eu só vou tirando as coisas, né, que estão na gaveta. Como vocês viram, tinha algumas baguncinhas ali, né? Aí eu tirei todas aquelas coisinhas para colocar item para a mesa posta. Então, boa parte aqui do meu armário, eu guardo esses itens, né, para a mesa posta, que é um caminho sem volta, né? Você começa a comprar as peças e cada vez mais você quer comprar, né? Eu confesso que eu tenho muita vontade ainda de comprar outras coisas, outras peças, né? Eu tenho muita vontade de comprar um aparelho de jantar completo, porque eu não tenho, né? Eu tenho um aparelho de jantar na cor branca, só com os pratos, né? Os pratos de sobremesa, raso e fundo. Inclusive comprei na loja Barracão. Eu usei, né, o pratinho de sobremesa hoje, mas esse jogo não vem as xícaras para café, né? Então eu sinto falta, assim, quando eu vou montar uma mesinha para café, eu sinto falta de ter ali o pratinho de sobremesa e a xícara e o pires da mesma linha, porque eu não tenho. Eu acho que eu só tenho... eu falei que não tem, mas eu tenho, agora eu lembrei. Eu tenho o pratinho de sobremesa da Lior, daquele transparente, né, linha coração, e tenho a xícara também. Mas ele não tá completo, eu só tenho os pratinhos, né, que compõem aqui os 6 lugares da minha mesa. Agora as xícaras eu comprei só 4 para comprar mais 2 depois, e aí acabou que eu não encontrei mais, gente, essas xícaras. Até lá na Armarinhos Fernando eu procurei, não achei mais as xícaras de chá, né. Mas enfim... Então eu me seguro bastante para não comprar mais itens, porque o que eu tenho aqui eu acredito que seja suficiente, né? Eu tenho os pratos brancos e tenho os transparentes, né? Que são pratos assim que você consegue fazer boas combinações. Então, para você não ficar comprando muita coisa, você pode investir nesses pratos, né? Nesses itens, xícaras também na cor branca aí no incolor ali no transparente, e aí você pode abusar ali dos lugares americanos, né? Porque são bem mais baratos e você consegue fazer bastante composição. Então, gente, eu me controlo bastante, como eu falei, e não tem também tanto espaço mais aqui, né, para eu comprar essas coisas. E eu quero comprar, para dizer que eu não quero comprar mais nada, eu quero comprar um jogo de copos daquela linha Diamond, que ele é baratinho, tá R$30, né? Porque eu sinto falta de ter copos assim mais, como eu disse, menores. Porque eu tenho um conjunto aqui que é aquele copo comprido, longo, sabe? Mas eu sinto falta de ter um copo mais baixo. E como eu já tenho a jarra dessa linha, né, Diamond, aí eu quero comprar os copos também. E outra coisa, eu tenho vontade, eu estou com vontade, né? Não sei se eu vou comprar. De comprar esses pratos que estão na loja Barracão, daquela linha branca da Tramontina, que são aqueles pratos lisos brancos. Eu tô sentindo falta de pratos assim pro dia a dia, porque esses pratos que eu tenho, né, que eu falei que eu tenho um conjunto, eles são pratos muito pesados. Então,
pro dia a dia eu não acho tão legal, assim, tão funcional, porque eles são muito pesados pra você estar lavando aquele monte de prato, então eu uso mais assim, né? No final de semana, quando eu recebo visita, eventualmente eu uso na semana. Aí eu queria um prato mais levinho, porque eu tinha alguns aqui, mas foram quebrando, que são aqueles da linha Nadir, eu acho. Foi o meu primeiro aparelho de jantar, né, que eu comprei. Aí foram quebrando os pratinhos de sobremesa, sobraram só alguns, aí eu acabei doando pra minha mãe, né, pros meus pais. E aí só sobrou 2 de prato raso e prato fundo. Então tô com vontade de comprar esses pratos pro dia a dia. Não sei se eu vou comprar 6, né, pra encher aqui, porque é mais pra gente aqui em casa, né, nós somos em 3, então talvez eu compre 3 de sobremesa e 3 rasos, né. E o fundo eu não tenho interesse porque eu achei muito pequeno. Enfim, mas, gente, não quero comprar também mais muita coisa, por quê? Porque quem me acompanha aqui sabe que nós estamos construindo uma casa, né, lá na Bahia. Eu já mostrei aqui um vídeo no final do ano passado, né? Eu mostrei como é que tá a construção. Já tá assim, em fase de acabamento, né? Já tá rebocando. É que, como eu estou aqui em São Paulo, não tenho atualizações assim da obra. O pedreiro manda alguns vídeos, né? Quem toma conta lá da obra é minha sogra, porque é tão longe, né, gente? Eu fico na ansiedade, assim, quando eu vejo os vídeos, né? Porque eu queria estar lá acompanhando tudo, né? Mas enfim. E se você tiver interesse em ver, né, essa obra que eu tô falando, eu vou deixar linkado aqui abaixo. Ai, gente, parei um pouquinho aqui, deu um pigarro. Enfim, mas eu tava falando que eu vou deixar o link aqui dos 2 vídeos que eu já publiquei aqui sobre essa casa, né? Que a gente fala que é a casa na roça porque é num território rural, né? Lá da Bahia. O sonho do meu marido que acabou sendo o meu sonho também. E essa casa é uma casa, assim, que tem... É a casa dos meus sonhos, eu falo, né? A parte de fora é o sonho do marido, porque é uma casa toda varandada. E a parte de dentro é o meu sonho. É um projeto todo meu, foi eu que projetei, né? Meu marido só falou, ó, faz o projeto de como que você quer que a casa seja, as medidas, tudo certinho. E eu fiz, gente, o projeto da casa dos meus sonhos. Às vezes eu me arrependo um pouquinho, porque eu acho que ficou uma casa muito grande, sabe? Mas enfim, sonho é sonho, né? Depois lá na frente a gente vê. E nessa casa tem uma sala de jantar, que é o meu sonho. Quando eu projetei essa casa aqui, projetei não, né? Na verdade, quando eu comprei aqui, era uma casa velha na frente, a gente morou por uns 2 anos nessa casa, depois a gente derrubou essa casa, e aqui no fundo já tinha 2 cômodos, né? Construído, que são esses cômodos aqui, de baixo, né? A cozinha, o banheiro e a sala. E aí, gente, a gente só fez os quartos lá em cima, né? Então nós ainda conseguimos fazer 3 quartos mais um banheiro. Então, nós não tínhamos experiência, né? Na verdade, aproveitamos aqui a parte de baixo para não gastar, mas se fosse hoje, nós faríamos de forma diferente. E uma das coisas que não tem nessa casa, que é o meu sonho, é uma sala de jantar separada. Por quê? Eu recebo visita, né? Eu gosto de receber visita, né? Recebo aqui minha família, amigos em casa. E uma coisa que me incomoda é justamente a sala de jantar, né, entre aspas, ser aqui junto com a cozinha, né, na verdade é a minha mesa. Porque às vezes eu consigo deixar a cozinha limpa, né, enquanto até as pessoas chegarem, mas às vezes eu não consigo, gente. Aí me incomoda o fato de eu tô ali sentada na mesa, eu monto a mesa tão bonitinha, né, de mesa, com itens de mesa posta, monto uma mesa posta bonitinha, e aí quando você olhar na pia, tá aquele monte de louça que você não deu conta. Os convidados chegaram, né, já tá na hora de almoçar, enfim. Então, nessa casa eu fiz uma sala de jantar. A sala de jantar dos meus sonhos, que ela é conjugada com a sala, né? A sala de estar. Mas, gente, só pra resumir aqui, que eu acho que eu tô falando demais. Só pra resumir aqui. Nessa sala de jantar, aí eu pretendo ter um buffet, né? A mesa de jantar ali, um buffet, pra me colocar esses itens. E talvez eu coloque também uma cristaleira, né? Tô sonhando, gente, não custa nada sonhar, né? A vida é assim, a vida é feita de sonhos. Quando a gente para de sonhar, a gente parou de viver, né? Então eu tenho esses planos de fazer, né? De colocar esse buffet, o buffet, né? E talvez uma cristaleira, não sei.
E lá no meu armário também, talvez eu tenha mais espaço. Eu tenho uma despensa também nessa casa, né? Para colocar alimentos, mas eu posso colocar também itens para mesa posta. Enfim, minha gente, então eu não pretendo comprar mais muitas coisas para mesa posta. Tô me segurando, né? Porque, como eu falei, eu vejo muita coisa linda. Porque eu quero deixar pra essa casa lá, essa nossa casa do sonho, né? E aí eu vejo, né, o que eu quero comprar, igual, por exemplo, esse aparelho de jantar completo. Enfim, minha gente, é isso. Hora do almoço por aqui, minha gente. Já coloquei um arrozinho, ó. Na verdade, já tá quase seco aqui, vou até baixar o fogo. E aqui temos um feijão fervendo. Aqui na air fryer eu tô fazendo uma coxinha da asa com umas batatinhas. Aí eu temperei com azeite, sal e aquele temperinho lá, chimichurri. E tem uma saladinha também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou a mesinha que eu montei. Então, hoje eu escolhi esse prato aqui. Eu falei pra vocês, né, que eu tenho o prato branco e tenho o transparente, que dá pra fazer várias combinações, mas eu tenho, acho que uns 3, assim, coloridinho. E esse aqui é um deles. E aí, quando eu comprei esse lugar americano aqui, eu comprei pensando justamente nesse prato. Olha só como combina. Assim como esse papel aqui. Guardanapo em papel, né? Então ficou assim. Aí hoje eu não quis usar taça, tô usando esse copo. Esse copo que eu falei que ele é um copo mais comprido, né? E aí o outro ele é mais baixinho. Mas ficou assim, ó. Tô usando esses talheres aqui, que eu sempre uso, que eu não tenho muito. Eu só tenho 2 jogos assim de talheres mais completo. Então ficou assim, ó. Ah, ó. Não falei pra vocês que morreu uma potiche e nasceu um vasinho, ó. Já coloquei aqui, ó, uma plantinha. Olha só, gente, que gracinha. E aqui na mesa eu coloquei só o frango, né, com a batatinha e também a salada e o suco. Eu vou deixar o arroz e o feijão lá no fogão, aí a gente se serve e senta aqui. Então ficou assim a nossa mesinha. Almoçamos, minha gente, depois eu já corri para lavar aqui a louça. Então tá tudo limpinho. Eu esvaziei também as panelas, mas já lavei e guardei também. Deixei aqui só os copos, né? Essas peças aqui que eu gosto de deixar escorrer e secar aí. Aí depois eu só guardo. E tem alguns talheres também aqui. O fogão também tá limpinho, ó. O que sobrou do almoço eu já coloquei aqui. Vou até colocar na geladeira o feijão, né, que não é bom deixar aqui fora. Hoje tá fazendo um calorzinho, mas sobrou só 2 pedacinhos de frango. As batatas acabaram todas e sobrou feijão também. O arroz também foi todo embora. E até agora não me conformo que eu queimei ali essa tabuinha aqui em bambu. Aqui também, ó, passei um paninho na bancada. E aqui passei um paninho também e vou continuar aqui com esse lugar americano aqui em crochê, porque é a coisa mais linda, né, minha gente? E eu ainda não lavei o caminho que eu coloco aqui, que é bem simplesinho. Inclusive eu vou ver na Shopee, pesquisar alguns. Acho que ficaria lindo também, né? Como que é o nome, gente? Um trilho, né? Em crochê. Olha, acho que vai ficar bonito aqui na minha mesa. Aí eu passei também um paninho aqui rapidinho no chão e deu vontade de um docinho. Aí como eu não tenho sobremesa, não fiz nenhuma sobremesa, improvisei aqui a minha sobremesa, que nada mais é do que uva, aquelas uvas que eu comprei, né? Mostrei
no vídeo que eu compartilhei com vocês a minha feira, aquelas uvas sem semente. Aí joguei um pouquinho aqui de leite condensado e um pouquinho de leite em pó. E não tem como ficar ruim isso aqui, né? Então vou tomar aqui, né, comer a minha sobremesa. Então é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, comente aqui abaixo e deixe seu like também, que é super importante para mim. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.